presta atenção. HG é só para os íntimos. Fica ali só vendo o programa ali. Quando você for acionado, você dá o seu palpite. Mas a partir de amanhã você não apresenta mais, nem aqui, nem lá no Band News na área. Eu tenho um contrato, minha multa é altíssima. Quer dizer, mais ou menos. Não é do nível dessa turma do futebol. Aí você acha que eu vou ficar aqui? Senta em cima do contrato. Você, Bernardo, que se... Não, vou falar sobre o Bernardo. Então vamos fazer o seguinte, irmão. Vamos negociar, porque para mim não dá. Vamos negociar a sair daqui então, entendeu? Por quê? Porque se eu ganhar a Liga do Milhão na KTO no final do ano, eu não preciso trabalhar mais não, gente. Porque chegou... Estou muito assustado. Boa tarde. Estou muito assustado com o senhor. Por quê? Muito assustado. Depois de o combo de um dos maiores fracassos do Cruzeiro em todos os tempos, que é o combo, né? Você perder para União, Muxuquiruna e agora para Palestino. Um combo Aliás, desse... bela camisa do Palestino. Um combo desse... Você começou um programa numa tranquilidade. Tranquilidade? Achei tranquilidade. Tranquilidade é quem fica. Tranquilidade é quem senta em cima de contrato, rapaz. Extremamente tranquilo. Tranquilo pra não. falar dos maiores vexames em combo. Não, tranquilo não, eu tô incomodadíssimo. Combo. Porque tem que falar, Everton, do combo. Cara, o que aconteceu, o que vimos ontem foi o fechamento de um dos combos mais absurdos, trágicos da história do Cruzeiro. Tem sempre que lembrar isso. O grupo do Cruzeiro é composto por União da Argentina, Muxuquiruna do Equador e Palestino do Chile. O Cruzeiro fez a façanha de perder para esses três times. Calma em que ainda tem a segunda rodada. Em três rodadas, o Cruzeiro deu conta de perder para esses três times. É um escárnio o que foi feito com a história do Cruzeiro nesses últimos jogos dentro da Sul-Americana. E mais uma vez eu reforço, quem tá aí pedindo assim, fala do fulano, fala do ciclano, fala do jogador tal, fala do diretor tal. Tem culpa pra todos. Tem culpa pra todos. É aquele meme. Tem culpa o Matos, tem culpa o Léo Jardim, tem culpa o elenco, tem culpa pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Pra todo mundo. Vamos dividir isso muito bem aqui hoje. E eu espero que o nosso modo operante de discussão tão sadia quanto foi hoje lá na rádio. Parabéns pelo programa, viu, pessoal? Parabéns, ótimo programa, com ótima audiência, com ótimos debates. Eu acho que a gente tem que fazer uma extensão do que foi apresentado lá, apresentar aqui hoje, porque o nosso público merece. Deixa eu perguntar ao Luciano Dias aqui, é sempre um prazer imensurável ter o Luciano Dias por aqui. Só faltou você falar prazer, só para você, né, HG? Porque é o seguinte, eu já não consigo mais buscar alternativas para justificar tanto fracasso, tá? Então vamos lá. O Pedrinho foi lá, contratou o Matos. O Matos, executivo de destaque no futebol brasileiro, quando o Pedrinho o contratou, ou tinha ao lado do Rodrigo Caetano, como os dois melhores executivos do futebol brasileiro, tá? Aí contrata, aí coloca 200 e poucos milhões na mão dele e ele monta esse elenco aí. Quando ele montou esse elenco, passou pela sua cabeça que esse elenco não chegaria à final do campeonato estadual e não conseguiria se classificar na primeira fase do mais fácil, eu vou dizer mais fácil, entre as três competições que o Cruzeiro teria. O Cruzeiro tem 4 na temporada. A primeira ele fracassou de forma retumbante. Aí ele vai para a segunda, que é a Sul-Americana, porque o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil é difícil pra cacete. Aí ele vai para a Sul-Americana e ele não ganha um jogo de um trio que é a baba do boi cansado. Você esperava isso? Tudo bem, Everton? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Bozo? Tô rindo de sem graça, porque é o seguinte, eu já até puxo pro ano passado também, né? Porque teve contratações no ano passado. O Cruzeiro que ficou a boa parte do campeonato no grupo da Libertadores e na fase final deu aquele vexame e não conseguiu a classificação sequer para a Libertadores, ficando boa parte do Brasileirão na fase ali de classificação. Aí vem essa temporada, grandes contratações, Dudu, Gabigol. Everton, o Cruzeiro hoje normalizou o vexame. O Cruzeiro normalizou os tropeços. Desde 2019, o Cruzeiro vem normalizando dar vexame. Isso, quando entra nessa áurea, para mim, é muito grave num clube. Vários clubes do futebol brasileiro passaram por isso. Alguns demoraram até sair dessa situação.
tem contratações. Agora, em relação às contratações, é um elenco desequilibrado, isso aí a gente não pode deixar de dizer. Onde está o desequilíbrio, Faltam irmão? volantes, por exemplo. Faltam volantes. Não, falta volante, então falta jogar os que tem, né? Não, mas segundo volante, quem são os segundo volantes do Cruzeiro hoje? Lucas Silva, Christian, Matheus Henrique. Qualidade. Qualidade para ser para um time que briga por grandes competições. Eu acho que o Lucas... briga por grandes competições, sim, concordo. Só o Matheus Henrique porque a seria expectativa do Cruzeiro, com as contratações, era de um time que brigaria por grandes competições. Com todo respeito ao Christian, por exemplo, hoje titular do Cruzeiro, um time que quer brigar por grandes competições, não pode ter o Christian como titular. Mas hoje ele é a solução no meio-campo do Cruzeiro e é o menor dos culpados. Agora, se a gente for citar aqui, Everton, culpados dentro e fora de campo, vamos ficar até amanhã. Não adianta chegar o Cássio... Eu quero ouvir nomes. Numa entrevista coletiva, vou citar alguns agora. Numa entrevista coletiva, após uma vitória contra o Mirassol no sufoco, e culpar a imprensa, que a imprensa está vestindo camisa. Isso, bem. E aí, Cássio? 2 jogos seguidos com derrotas na sua conta. Não somente na sua conta, mas com participação ontem ele tem participação. Contra o Bragantino, conseguiu chutar uma bola para frente. Aliás, não consegue chutar uma bola para frente o Cássio. E ontem, naquelas falhas, assim, tenebrosas, quando o Cruzeiro buscava uma reação na partida. Alguns jogadores que não conseguem. Ontem o Wallace, contra o péssimo Palestino, até tentou jogar a bola, mas o adversário era péssimo. O próprio Lautaro Dias, que quando chegou, aí eu faço minha culpa, eu falei que seria um jogador muito importante. Eu também. Cruzeiro, não. Pelas características. Você não disse isso não, você falou que ele era o novo Griezmann. Eu falei, quase isso. Quase isso. Eu tô tentando lembrar o cara que você falou que ele ia ser eu não quero lembrar, não. Eu não quero lembrar. E aí, não tem justificativa, Everton. E fora de campo também, Alexandre Matos, assim, não tem clima hoje na Toca da Raposa. Pelos bastidores que a gente escuta lá dentro da Toca da Raposa. Perdeu a força lá dentro. Não apita nada. É isso. Ou melhor, apita menos do que apitou. Não, é quase nada mesmo. E aí, isso vai se somando. Leonardo Jardim tem uma pequena parcela de culpa. Pequena. Só que, 27%. Posso terminar? Ei, 27%. Bota os Lucianos da bola aqui. Posso terminar? 27%. Eu sou convidado especial hoje, dá licença. Leonardo Jardim tem uma pequena parcela de culpa. Só que demitir treinador pequena? É a solução? Não, porque a gente viu que não é a solução. Demitir diretor de futebol é a solução? É um começo de uma solução. Só que não é só isso. Demitir jogador. Uma revolução do elenco. Negociar. Negociar jogadores na janela do meio do ano. Mas peraí, o Jardim tem pequena por quê? Quando ele demora a ler uma partida, vou citar 2 exemplos, 2 últimos jogos. Jonathan Jesus contra o Red Bull Bragantino, concordamos, de jogar na lateral direita. E você volta para o segundo tempo com esse mesmo jogador na posição, é um erro, tomou uma parcela do treinador. Ontem o Lautaro Dias... Não podia ter voltado. Não podia ter voltado para o segundo tempo. Voltou. Então é uma parcela de culpa do treinador. Mas não é só isso, cara. É porque as outras culpas são muito maiores do que o treinador nesse momento. Não, cara. Hoje eu divido a parcela do Jardim 50%? Conte todo ele e o elenco. Isso vem de muito tempo, Thiago. Não vem desses 2 últimos jogos. Ele e o elenco tem a mesma responsabilidade. O Cruzeiro não pode enfrentar o Palestino e perder por 2-1, cara. Tá fácil ser gringo no Brasil. Vem cá, faz o que quer e todo mundo passa passa fácil ser diretor de futebol e CEO do Cruzeiro. Cara, porque todo mundo é trocado, mas eu continuo no mesmo lugar. Pro jogo de ontem... Eu tô falando do contexto, Thiago. O jogo de ontem, últimos jogos. Vamos responsabilizar a diretoria de futebol. Cara, elenco e Leonardo Jardim, principalmente. O Cruzeiro não pode perder pro Palestino. Principalmente é complicado. Não, mas eu concordo com o Thiago. O Jardim não pode, com um time alternativo, perder pro Palestino. Mas o Lautaro Dias pode entrar com culpa do Jardim. O Lautaro Dias, ele errou o gol, né? Não fazer os gols. Pai, não é ele que escala? Não é assim que você fala? Ele que escala, irmão. Quando é o cara que contrata, é ele que contrata. Agora, quando ele escala, é ele que escolheu colocar o Lautaro. O Lautaro não tem condições de jogar no Cruzeiro. Ele que vai fazer um ano de Cruzeiro no próximo. Ele errou escalar o Cássio, né, Thiago? Ele errou escalar o Cássio. O Lautaro não tem condições de ser mantido no Cruzeiro. Ele errou escalar o Cássio. Um ano de Cruzeiro Jardim. Um ano. Não faz um ano. Ele que montou todo esse elenco. Se tiver qualquer outro técnico brasileiro com esse mesmo período que ele tem, todo mundo aqui tá caindo. Então muda de novo o técnico, Thiago? E a roda vai girar de novo? Muda de novo o técnico pra você? Ele tem que ter responsabilidade. Principalmente ao técnico pra você? Tem que apontar pra ele também. Só que tá muito cômodo pro Jardim. Parece que existe um escudo que blinda o cara. Vai mudar a forma de gestão do Cruzeiro. O Cruzeiro tá mudando a forma de gestão do Cruzeiro. A partir do momento que o Alexandre Matos perde força na gestão do Cruzeiro e passa essa força para o Leonardo Jardim, o Cruzeiro, a instituição, vai sofrer um novo impacto,
que é daqui 12 jogos, que eu tô pegando os 7 do Brasileiro, os 3 ainda que restam da Sul-Americana, mais os 2 de Copa do Brasil, que vão estar na mão de gestão do Leonardo Jardim. Ele é o novo gestor do Cruzeiro. Segundo as informações que temos, ele é o novo gestor do Cruzeiro. Ele é quem apita, ele é quem manda. Mas eu falo do combo dos 12 jogos, porque só a partir dos 12 jogos que vamos poder ver mudanças drásticas, que é saída e chegada de jogadores. A gente já tem visto mudanças drásticas. A gente já tem visto mudanças drásticas. Quais? Vocês não acham que Gabigol e Dudu saírem do time não são mudanças drásticas? São. Quais erros, inclusive. Matheus Pereira ser barrado. Vocês não acham que são mudanças drásticas? São. Daqui a pouco, de repente, o Cássio ir para um banco de reservas. Você defende isso? Não, cara, eu defendo o que for melhor para a instituição e para o time. O problema é que quem está lá dentro do Cruzeiro hoje defende o que é melhor para si. Quem, por exemplo? Todas as pessoas. Sem exceção? Vários jogadores. O Dudu, a gente vai falar do tema Dudu. Então, precisamos. Então, ele é um que a gente falou, que ele está preocupando com ele. Não, mas está correto, pô. O cara, ele achou que